Olá pessoal, maravilha, que bom estar aqui com vocês, agora trabalhando a disciplina de banco de dados. Imagino que a maioria já esteja ciente, né? As disciplinas foram divididas aí, eu fiquei com a turma A, porém vocês vão ver conteúdos meu também na turma B e conteúdos do professor da turma B na turma A. Nós vamos dividir isso daí. Eu vou ficar com os atendimentos síncronos da turma A e dispensa apresentação, né, pessoal? Vocês já me conhecem da disciplina de manutenção. E falando aqui um pouco de banco de dados, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem SQL. Então, de início aqui o nosso objetivo é conhecer a linguagem e depois que nós conhecermos, tiver um pouco mais de intimidade com ela, vamos realmente passar a manusear o banco de dados e os seus dados lá no Workbench, vamos escrever alguns códigos, vamos realizar algumas operações com banco de dados. Mas, antes de tudo, o que é uma linguagem de alto e baixo nível, né? Falando em linguagem de SQL, né, talvez fique essa pergunta aí, né, se SQL é uma linguagem de alto ou de baixo nível. Ah, Paulo, mas eu não sei o que é uma linguagem de alto e baixo nível. Tudo bem. Normalmente a gente já imagina, não, uma linguagem de alto nível é boa e uma linguagem de baixo nível é ruim. Não é isso. Não é isso, pessoal. Está relacionado à capacidade humana de entender uma linguagem. Então, assim, o quão parecida essa linguagem é com a linguagem humana, com a linguagem de conversação humana, de escrita humana, de leitura humana. Então, o que seria uma linguagem de alto nível? Uma linguagem de alto nível, basicamente, ela é uma linguagem que ela é de fácil entendimento humano, ela é de fácil compreensão, ela se aproxima muito da linguagem humana. Então, assim, ela é naturalmente uma linguagem humana. Em banco de dados, por exemplo, em SQL, a linguagem ela é toda escrita em inglês, então as palavras reservadas são em inglês, como na maioria das linguagens que tem, na linguagem de programação, nas linguagens de marcação de texto, e na linguagem SQL não é diferente. E o que seria uma linguagem de baixo nível, então, né? Uma linguagem de baixo nível é uma linguagem que ela tem um difícil entendimento humano e ela se aproxima mais da linguagem de máquina. Não quer dizer também que, apesar dela estar um pouco mais distante da nossa linguagem de entendimento humano, ela é aprendida por nós conseguimos sim aprender ela. Só que ela é um pouco mais difícil, ela ainda não foi bem abstrata. Um exemplo mesmo de uma linguagem de baixo nível, é a linguagem Assembly. Essa linguagem você trabalha lá quase que a nível de registradores, então você manipula ali praticamente o hardware através dela, fazendo requisições de sistema assim, bem num nível mais baixo mesmo de linguagem de máquina. Se vocês pesquisarem tipo instruções MIPS, não é assunto para cá, mas para contextualizar isso daqui para vocês, é linguagem assim, que você trabalha lá direto nos registradores. Então, assim, para mim, a linguagem SQL ela é uma linguagem de altíssimo entendimento humano, ela é uma linguagem muito fácil de você trabalhar. No começo assusta que é muito SQL, é muito script, é muitas palavras, é muitos comandos. Então, no começo é natural assustar um pouquinho, mas nós vamos trabalhar isso daí de uma maneira bem simples. Vamos tentar abstrair da maneira que vocês entendam do jeito mais fácil possível. Então, conforme eu falei, a linguagem SQL ela é uma linguagem declarativa. Então, você declara o que você quer e ela vai lá e faz. Eu digo que ela é uma linguagem de altíssimo nível, e ela também, por ser uma linguagem declarativa, pense o seguinte, pense que você quer construir um site em uma linguagem de programação. Pensa como seria fácil se você abrisse lá o seu editor de texto e escrevesse assim,
na linguagem, crie um site. Aí você vai lá e coloca ponto e vírgula na outra linha, responsivo, ponto e vírgula na outra linha, bonito, ponto e vírgula na outra linha, rápido. E aí essa linguagem vai lá e te entrega um site responsivo, bonito e rápido. Poxa, seria sensacional um nível de linguagem desse, né? Mas quem conhece aí um pouquinho já de programação web, sabe que não é assim. Você tem que escrever muita coisa mesmo, ainda que com as linguagens de alto nível. Só que no banco de dados é bem mais fácil com a linguagem SQL, porque pensa que legal seria também se partindo nesse mesmo princípio, você falasse assim, olha, cria um banco de dados para mim com o nome de empresa. Seria ótimo, né? Excelente. Só que no SQL é assim. Você vai lá e escreve create databases, coloca o nome do seu banco de dados, né? Então, por exemplo, empresa, ponto e vírgula, roda aquele script e o seu banco de dados está criado com o nome empresa. Ah, então você quer falar assim, insere esses dados aqui na tabela. Insert into, você coloca os dados que você quer colocar e o nome da tabela e ele vai lá e insere. Então, SQL é de muito alto nível de entendimento humano e é muito fácil de aprender também. Dificilmente alguém não aprende banco de dados na prática. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de aprender a parte de modelagem, de normalização de fluxo de dados, essas coisas. Lá com os DER, os MER e todos aqueles diagramas lá. Mas na parte prática mesmo, é extremamente fácil, é extremamente simples, com um pouco de treino, você consegue dominar muito bem. Então, dentre esse tanto de conjunto que eu falei para vocês que existem, os autores eles criam algumas divisões, né, entre DDL, DML e alguns autores até citam o DQL. Tem mais alguns também, nós vamos mencionar, mas para vocês, nesse momento, o que é mais importante é isso daqui, não tem precisão de aprofundar tanto assim. Mas, seguindo aqui, né, o que seria um comando de DDL, Data Definition Language? Basicamente, é um conjunto de comandos que lidam com os objetos, que criam o banco de dados, que criam esquemas, tabelas, campos e etc. Dentre os mais utilizados, temos o comando create, o comando alter e o comando drop. Então, por exemplo, está aqui o exemplo de um script de SQL. Então, é basicamente create. Deixa eu voltar aqui, passei sem querer. Create table alunos. Então, o que ele está falando aqui? Está criando uma tabela chamada alunos. Isso é um exemplo de comandos de DDL. Então, ele vai criar estruturas, ele vai criar tabela, ele vai criar banco de dados, ele vai alterar a estrutura da tabela, ele vai alterar a estrutura do banco, mas ele não vai manusear os dados que estão dentro da tabela. O que vai manusear os dados que estão dentro da tabela... pessoal, isso aqui está o Create Table alunos, mas você normalmente coloca quais são os campos, né? Então, se você quer idade, na verdade não se salva idade em banco de dados, mas depois eu explico por que também. Então, tipo, você quer colocar o nome, o CEP, o endereço, aí você vai definindo aqui, né, que você quer campos do tipo de texto. Aqui eu vou explicar por que não salva idade em banco de dados. Então também tem os comandos de DML, né, que são os de Data Manipulation Language, né? Então na tradução livre aí, né, de manipulação de dados, linguagem de manipulação de dados. Então os comandos aqui, eles lidam diretamente com os dados. Alguns muito comuns são insert, update, delete. Então alguns autores colocam select nesse conjunto aqui de DML também. Então veja como é simples para você inserir dados no banco. Isso daqui depois nós vamos ver, vamos aprender, tipo assim, começando do zero, criando o banco, criando a tabela, inserindo dados, deletando, alterando. Mas aqui para exemplificar, para vocês já terem uma noção, então o que eu digo? Insert into,
Suponhando que eu já tenha uma tabela que tem os campos de nome e idade, eu vou inserir os valores Maria e 14. Então, eu vou inserir Maria no nome e 14 na idade. Então, viu como ela é declarativa? Ela é muito fácil. Olha, insere dados na tabela alunos e esses dados que eu quero que você insira. Então, é muito simples. Havia comentado que não se salva idade no banco de dados, né? Por quê? Porque a idade muda todo ano, né? E não dá para você ficar lá todo ano, ah, a pessoa fez aniversário, eu vou mudar. Ah, não, fez de novo, eu vou mudar de novo. Então, você salva a data de nascimento e já faz lá uma rotina para calcular. Então, você tira ali da data atual e você sempre consegue obter a idade atualizada do banco. Como eu falei, alguns autores colocam o DQL, o comando select, lá no DQL, né? E o que seria, né? Data Query Linguagem. Seria uma linguagem de consulta de dados com um conjunto de instrução utilizada para obtenção dos registros do banco de dados. Professor, não entendi nada. O que o select faz? Ele vai lá e pega os dados que estão lá dentro da tabela e te mostra, te apresenta eles. Então, o que ele faz? Né? Select. O que eu quero da tabela? Eu quero só o nome e a idade? Sim. Aí eu vou lá e coloco select, nome, idade da tabela alunos. É muito simples a maneira de manipular os dados. É muito simples a maneira de você escrever na linguagem SQL. Se você é estrangeiro, se você fala inglês, isso daqui é extremamente natural para você. Select from daquele lugar. Então, tipo assim, pegue daquela tabela isso e isso. Como a gente fala português, ainda tem um pouquinho disso daí de estar em inglês, mas isso daqui, assim, é muito fácil, é muito simples. Outra observação aqui importante também. A linguagem SQL, ela não é uma linguagem sensitive, case sensitive. Então, se eu escrever esse select maiúsculo, vai funcionar? Vai. Se eu escrever minúsculo, vai funcionar? Vai. Se eu escrever uma letra minúscula, uma maiúscula, outra maiúscula, vai funcionar? Vai. Toda combinação que você fizer, por questão de caractere ser maiúsculo ou minúsculo, com essas palavras aqui, irá funcionar. E assim, igual eu havia falado para vocês, né? Alguns autores colocam o select como integrante do grupo de DML, pois sua função seria recuperar dados. Então, como o select ele funciona para você pegar dados, ele é um comando de manipulação de dados também. Tem mais dois comandos aqui, o DTL e o DCL. Basicamente, um é para trabalhar com a transação de dados, o outro é para trabalhar com o controle de dados. Isso daqui eu nem sei se nós vamos abordar até o final da disciplina alguns comandos desses. Pelo plano, sim. Mas isso daqui, nesse momento, o que eu quero mais é que vocês saibam que exista, né? Talvez você vai pesquisar, vai encontrar que existe. Mas, por enquanto, isso daqui não é para se preocupar muito, não. Então, pessoal, qualquer dúvida, pode mandar para mim. Eu vou deixar uma atividade, nesse primeiro momento vai funcionar assim, uma lista com alguns comandos, vocês vão pesquisar sobre esses comandos, vão escrever lá com a própria palavra de vocês, para que serve cada comando. Por que eu não vou chegar aqui e vou apresentar todos os comandos logo para vocês? É por uma questão de retenção de conhecimento, de você absorver e não esquecer aquilo. Quando você só assiste uma videoaula, aquilo fica só na sua memória rápida, depois rapidinho você esquece. Então vocês vão pesquisar, vão ler, vão escrever, vão enviar atividade, e aí depois eu vou apresentar todos eles para vocês em atendimento síncrono, e depois, quando nós passarmos para o outro módulo, nós vamos de fato começar a escrever eles lá no Workbench e ver funcionando o banco de dados. Pessoal, então é isso, você chegou até aqui. Deixa o joinha, porque reza a lenda que quem não deixa o joinha na primeira aula não é aprovado na disciplina, hein? Então, até mais, pessoal!